Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que a gente dá início a mais essa transmissão. E hoje com a professora Cristina Meneghello, a quem a gente agradece muito a participação, né? Ela vai falar sobre a Olimpíadas de História, a famosa Olimpíadas de História, né? Que movimenta as escolas, enfim. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui participando hoje, e esse é um projeto de extensão do LAPEIS, que é o Laboratório de Práticas de Ensino em História, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, onde eu sou docente, né, e coordenadora do laboratório. E esse é um projeto, então, feito em parceria com a Marcela Albaine, e a gente vai para mais uma transmissão. Muito obrigada pela presença de todos e todas e da professora Cristina Meneghello. Obrigada. Boa noite, Vitória. Boa noite, Cristina. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro. Eu vou fazer, professora, aqui uma rápida apresentação. Acho que você é conhecida de muita gente que está aqui na sala, já online, interagindo com a gente. A professora Cristina ela possui graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas. O doutorado, fez o doutorado sanduíche na Universidade de Manchester, no Reino Unido, obtendo o título de doutora na Universidade Estadual de Campinas também. Atualmente é professora do Departamento de História desta instituição, coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil e também do Prof. História, entre outras várias atribuições e frentes, né, professora? Bem-vinda ao nosso encontro e deixo com você a palavra para que a gente possa aprender contigo, ouvir sobre essa experiência da Olimpíada, sobre a importância da divulgação científica e, posteriormente, a gente vai incorporando e trazendo as perguntas dos nossos colegas participantes. Obrigada, Marcela, obrigada, Vitória, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês e de falar desse tema que é minha paixão, né, que é uma das minhas paixões, que é esse trabalho que a gente consegue fazer de interface entre a divulgação científica e o ensino de história. Muitas vezes a divulgação científica, ela fica mais voltada para aquela informação imediata, né, de, por exemplo, o que está acontecendo dentro de um museu, dentro de uma universidade, o que é muito necessário, mas eu acredito que a gente está num estágio em que a gente conseguiu também, em divulgação científica e em extensão, fazer um projeto que é de formação. É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui, não quero tomar muito tempo, para que as pessoas possam perguntar, tá? Quando eu falo divulgação científica, eu já me coloco num campo, né, específico, que é o campo da comunicação pública, da ciência e da tecnologia, e me coloco ao lado de projetos e de tentativas de falar a grandes públicos que existem em todas as áreas, e nas áreas de ciências exatas e de ciências da terra, né, ciências biológicas, existe há mais tempo do que na nossa área de ciências humanas. Acho que a Olimpíada é exemplo disso, porque quando nós encaminhamos o projeto, em 2008, de uma Olimpíada científica em história, o panorama que nós tínhamos eram as Olimpíadas só das ciências naturais e ciências exatas. Então, até hoje, boa parte das pessoas conhece a Olimpíada de Matemática, a de Astronomia, de Física, de Química, de Biologia, e bem menos a de História. E a partir da de História, outras surgiram, né? Surgiu a de Língua Portuguesa, que é uma parceria com o Banco Itaú, surgiu a de Linguística. Então, eu acho que foi abrindo um campo no qual havia uma enorme carência, mesmo dentro das escolas, né? Os alunos acabavam participando só de alguns temas. E aí eu insisto no aspecto da divulgação científica, e acho que hoje a gente vive um momento de muitas especialidades, de muitas definições do campo, de uma interface entre o que seria a divulgação, o que seria a história pública, o que seria a história digital. E acho que esses são perspectivas de trabalho, e não conteúdos ou assuntos
para você lidar com história. Por isso eu acho importante dizer que esse é o campo em que eu entendo a Olimpíada, que eu tenho a felicidade de coordenar desde o primeiro ano e que já desde o terceiro ano coordeno em conjunto com a Alessandra Leca Pedro, que não gosta de fazer live nem de aparecer, mas que é o outro coração pulsante da Olimpíada de História. E eu me lembro que a época que montamos o projeto, eu estava fazendo um projeto com algumas orientandas de levantamento das revistas de banca que a gente tinha sobre história. E o que a gente tinha? Além da saudosa Revista de História da Biblioteca Nacional, que foi esse maravilhoso empreendimento, logo no início, liderado pelo Luciano Figueiredo, mas a gente tinha o que a gente tem até hoje, que são essas revistas que não são exatamente de divulgação, mas são uma espécie de revistas de escândalo histórico, né? E que já mostrava um lugar que nós, historiadores profissionais e professores de história, não estávamos ocupando, que era esse lugar de contar o que se pesquisa e o que se aprende em história, de forma que fosse compreendido por não especialistas, que fosse compreendido por leigos, mas sem a massificação e sem o conteúdo de tolice que muitas vezes esses materiais têm. Eu não estava pensando muito nessa questão, mas não tive naquele momento a clareza de que a Olimpíada de História poderia ser um projeto que fizesse essa interface. E o que a gente observa também é que os especialistas da área de ciências humanas, quando eles são chamados, por exemplo, para se manifestar num grande jornal televisivo, para opinar sobre algum tema, parece sempre que o que nós temos é opinião, mera opinião, e não opinião fundada e fundamentada em bases de rigor científico, de rigor metodológico, que é a produção de história. Tanto que quando você vê, se eles chamam alguém da área de ciências sociais ou da área de história para falar alguma coisa, eles sempre colocam a opinião da pessoa e uma opinião contrária, que é um traquejo do jornalismo, mas que mostra essa desvalorização do lugar das ciências humanas na divulgação científica. Quando foi feito o dicionário da Routledge de divulgação científica, tem um capítulo só sobre as ciências humanas, que é escrito pela Angela Cassidy, que é uma especialista nesse tema, e ela chama atenção exatamente para isso, para essa desvalorização. E o que aconteceu de lá para cá é que as formas de divulgação, elas se multiplicaram, a internet foi ganhando uma grande força, e também as redes sociais, e eu acho que desse caminhão, os historiadores ficaram caídos lá atrás, na estrada, por um bom tempo. E foi só quando nós começamos a nos assustar, né, com essas outras utilizações de um saber histórico inclinado ao negacionismo, inclinado ao revisionismo, né, aos preconceitos, às intolerâncias, a gente percebeu que era um espaço que deveríamos ter ocupado, e estamos ocupando aos poucos, tá? Eu queria falar um pouco isso sobre a divulgação científica, porque acho que não tem muita clareza, e fazer divulgação científica não é simplesmente passar uma informação adiante. Eu entendo a divulgação científica e a extensão como projetos que têm que ser projetos de formação, de média e longa duração, e quando eu digo formação, a gente precisa também ter a parte de avaliação, a parte de compreender se as pessoas estão entendendo, estão participando, estão gostando, e não simplesmente gravar uma aula e dizer, eu fiz divulgação. A divulgação, ela tem que ter a interação com quem é esse público, esse grande público do lado de lá, que na internet é um grande público bastante amorfo.
E quando a gente pensou o projeto da Olimpíada, a gente já concebeu para que ela fosse feita online. Então, ela nasceu lá em 2009, online. Esse ano, que é com a pandemia e com a insegurança sanitária que a gente está vivendo, a gente teve que abrir mão da última fase da Olimpíada, que é a única fase presencial que ela tem, que é quando os 1.200 finalistas vêm, né, aqui para Campinas, para o Unicamp, fazem uma prova dissertativa e participam da cerimônia de premiação e de entrega de medalhas. Fazem a prova no sábado, e a entrega de medalhas, e a premiação, e o show de rock e tudo mais, acontece no domingo. Essa fase a gente vai ter que abrir mão pela primeira vez agora, mas ela sempre foi pensada para ser online, e ela sempre foi concebida como mais um projeto de estudo de história do Brasil, do que uma prova de avaliação de conteúdos já existentes entre esses estudantes em História do Brasil. Então, falando do projeto, né, o projeto foi concebido na Unicamp dentro do Museu Exploratório de Ciências, então ela nasce dentro do Museu de Ciências, na época eu era vice-diretora desse museu. Ela foi pensada para quebrar um pouco essa ideia da competição e de um melhor do que o outro, então ela já foi pensada para ser realizada em equipe. Então as equipes são 3 alunos, 8º, 9º ano, ensino médio, e dessa equipe faz parte o professor, e o professor que orienta as equipes, ele tem que ter muita sensibilidade, né, para não sequestrar o trabalho dos alunos, porque eles têm que trabalhar, têm que ler, para não se impor aos alunos, mas ao mesmo tempo para guiá-los. Então, ela cria um vínculo muito forte entre os participantes daquela escola, o professor de história daquela escola. E a gente considera o professor como parte da equipe, tanto que ele também é premiado, ele também recebe medalhas, etc. Todo esse processo de aprendizagem acontece na escola, né, na educação básica. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque o fato dela ser coletiva, o fato dela ser de longa duração, ela não é uma prova simples, né? Não é uma prova que se aplica num dia, numa tarde. Ela dura semanas, né? E ela dura essas semanas justamente porque a gente apresenta as questões e os estudantes têm tempo para ir analisar, se eles não conhecem aquele tema, informar-se melhor, ler, a gente já coloca até muitas vezes a bibliografia do lado, link para site que a gente acha bom, link para textos que a gente sabe que é bom, para ajudá-los um pouco na selva da internet. E quando a gente começou a apresentar esse projeto, lá no começo, antes de apresentar o projeto, inclusive eu levei o projeto para quem na época presidia a AMPU, que era o Manuel Salgado, né, e apresentei o projeto para ele antes de mandar o projeto para o CNPq. E o que a gente observou é que as pessoas falavam assim, não, mas você vai fazer uma prova pelo computador, eles vão procurar a resposta. Tudo bem. Ah, mas eles vão olhar no livro. Ainda bem. Ah, eles vão perguntar para o professor. Tomara. Então, ela foi concebida para que essas atividades de consulta, de estudo, não fossem impeditivos, mas fossem necessárias para que eles chegassem às respostas. E aí ela foi ganhando o formato que ela tem hoje, com várias fases, além das perguntas de múltipla escolha invertida, né? As fases iniciais, elas são de múltipla escolha, mas só uma alternativa está errada. Todas as demais estão certas e eles têm que escolher entre as alternativas, o que gera bastante debate entre eles. E fomos criando tarefas que ensinam a leitura de imagens, tarefas para decifrar documentos antigos, linha do tempo, que é uma tarefa que eu pessoalmente acho chata, mas os professores dizem que ajuda muito, né? Eles colocam os próprios documentos que estão aparecendo na prova numa linha do tempo, e eles fazem a seguinte atividade: quando o documento foi produzido e a que período ele se refere. Então, é perceber que um texto escrito no século XIX pode estar contando sobre
período holandês. Então, eles têm que colocar aquele documento em 2 lugares na linha do tempo. Isso ajuda também nisso que é de fixação difícil. Então, contando esses aspectos da prova, para dizer que ela foi ficando múltipla, né, multifacetada, e se começou com um número pequeno de participantes, com o passar do tempo, no ano passado, a gente teve mais de 70 mil participantes. E quando fizemos esse ano a pré-Olimpíada, que nós fizemos aberta, né, a Marcela até contou que participou, a pré-UNHB, a gente levou um susto, porque a gente achou que ia ter menos pessoas, assim, participando, e muita gente participou também da pré-Olimpíada. Então, eu acho que ela vai se transformando nesse processo de aprendizagem, e agora, já com 12 anos, o que a gente consegue perceber e entender é que, primeiro, a gente tem pessoas que participaram lá atrás como estudantes, formaram-se, né? Muitos formaram-se em história, retornam como professores, orientadores de equipes, então ela já tem uma trajetória, assim, de pessoas que estão nela há muito tempo. A gente tem participantes que participam orientando equipes todos os anos, o que nos mostra que ela se transformou numa parte do calendário escolar. As pessoas já começam a escrever no começo do ano quando vai ser, quando começa, quando será a final, para que eles possam se organizar dentro do calendário escolar, e isso é muito importante, porque se ela está no calendário escolar, ela chegou num lugar de legitimidade como uma atividade de aprendizagem junto à escola. Foi também por isso que a gente, depois de cancelar ela no começo desse ano em que nós estamos, porque ela deveria ter acontecido no começo do ano, resolvemos mantê-la online para acontecer nesse ano, para que a gente não fique um ano sem a Olimpíada, porque a expectativa construída em torno dela, em torno da aprendizagem que ela pode trazer, é muito grande. E quando nós fizemos essa pré-Olimpíada que Marcela participou, uma boa parte dos participantes eram o que a gente chama de ex-olímpicos mesmo, assim, a pessoa já se formou, é médico, ou é engenheiro, ou está trabalhando, e sentiu falta, né, sentiu saudades, entre aspas, de fazer a prova da Olimpíada. Então, nós entendemos também que ela se torna, assim, um marco, né, e do retorno que a gente tem dos professores, que ela aumenta muito a capacidade de leitura, de compreensão de textos, de interpretação de textos, que é um dos pontos fracos da aprendizagem na educação básica no Brasil, né? As pessoas adquirem a capacidade de ler e escrever, mas não necessariamente a capacidade de interpretação, de olhar um texto e saber discernir fato de opinião, saber entender qual é a ideia principal, e ela estimula nesse sentido que as pessoas tenham essa percepção, né, e essa aprendizagem. Então, nesse momento que a gente está agora, indo para o 12º ano, a gente olha os nossos gráficos, né, olha os gráficos que a gente tem em relação aos participantes, e já consegue começar a produzir muitas reflexões a partir da Olimpíada. Já tem muitas pessoas estudando a Olimpíada em TCC, já tem mestrados defendidos também no Prof. História, ou em mestrados em Faculdade de Educação, em Faculdade de História, tem doutorados já sobre a Olimpíada. Para mim é uma emoção, eu aprendo muito e enxergo muito as nossas limitações também quando leio esses trabalhos. Mas nós também temos agora a condição de explicar quem é esse público que participa da Olimpíada, porque de cada participante, a gente tem um questionário socioeconômico, aos moldes do IBGE. Então, você conhece se a pessoa estudou e estuda em escola pública ou particular, a escolaridade dos pais, a condição socioeconômica, se tem Bolsa Família ou não. Então, a gente tem em mãos um material fantástico que consegue dar uma radiografia do ensino de história no país, porque você pode cruzar esses dados, e se vocês me perguntarem, por exemplo, a pessoa das escolas do Mato Grosso, quando vocês fazem uma pergunta em Brasil Colônia, porque as nossas perguntas são todas identificadas por palavras-chave,
qual é o nível de aprendizagem, qual é o nível de acerto, qual é o nível de erro. Então, vocês percebem que a gente tem uma riqueza em mãos para gerar mapas sobre o ensino de história no país. A última coisa que eu quero comentar, porque eu não quero aqui ficar tomando muito tempo, e tem várias coisas legais para a gente falar, é que ela tem um outro aspecto, que é a gente apresentar, enfim, para esses jovens participantes, quais são os procedimentos do historiador. O que é um documento histórico? O que pode ser um documento histórico? Então, uma fotografia é uma notícia de jornal, uma propaganda, uma letra de samba, uma letra de música, e como que o historiador olha esses documentos e produz o seu conhecimento a partir desses documentos. Então, ela tenta emular, né? Eles brincam que são mini historiadores, etc. Eu acho que é um pouco isso, porque ela tenta repetir procedimentos que são do nosso métier, né? E que mostram como é que se constrói, né? As interpretações em história. Então, ao permitir que eles tenham essa atividade como historiadores, a gente traz isso para o atual, né? E para a prática. E, ao lado disso, a gente aponta temas que são temas candentes na nossa sociedade. Então, a questão do racismo, a gente sempre aborda a questão do lugar ou do papel da mulher dentro da história do Brasil, a gente sempre procura trazer para eles, já falamos sobre trabalho escravo, já falamos sobre preconceito. Tivemos um problema com as escolas militares no ano passado, porque fizemos uma pergunta que foi considerada muito forte, que foi uma pergunta sobre assassinato de trans no Brasil. Então, isso vai mostrando também, vai dando uma medida do que os professores estão enfrentando em sala de aula para trazer temas que têm tudo a ver com o ensino de história, que tem tudo a ver com a nossa realidade, e que estão cada vez mais enfrentando esses crivos, né, esses preconceitos e essas intolerâncias. Muitos professores dizem para a gente, às vezes a gente recebe, vamos dizer assim, uma chamada, né, do diretor da escola, do coordenador, dizendo, mas por que vocês estão discutindo esse tema? Ah, não, porque a Olimpíada perguntou. Esse sempre foi um caminho também, junto às escolas que não abordavam e não traziam certos temas. A gente fez uma vez uma fase inteira sobre, nós pegamos os desenhos do Caribé, né, sobre os orixás, e eles tinham que saber quais eram as atribuições e os objetos, né, que identificavam no desenho cada orixá. E algumas escolas se escandalizaram com isso, mas fizeram porque era uma questão de não uma discussão sobre religião, mas uma discussão sobre traços da cultura nacional. Então, esse impacto, que é um impacto que fica muito entre quem faz a prova, nós, os elaboradores, e quem resolve a prova, os meninos e os professores, eu acho que é uma contribuição meio oculta, invisibilizada, e é importante que ela continue assim, porque é a nossa contribuição para que eles consigam, na aula de história, no ambiente, né, da discussão de história, falar sobre temas que têm a ver com a vida deles, né, e com a realidade deles. Eu vou deixar vocês fazerem pergunta agora, senão eu vou ficar falando muito. Tá bom? Pode ser, Marcelo? Pode ser sim, Cris. Obrigada. Eu tenho duas perguntas, Cris. Pedi, em realidade, se você pudesse comentar especificamente esse ano sobre a pré-Olimpíada, a atividade chamada Diário da Pandemia, porque eu acho que até algum colega estava falando aqui no chat, né, da gente trabalhar com as questões das memórias, desse período que a gente está vivendo, e também sobre a experiência do dicionário biográfico dos excluídos. Eu vou disponibilizar o link também, a gente vai colocar na descrição, e eu vou mandar já aqui pelo chat também, para quem quiser conhecer do que se trata, de como é que foi essa iniciativa. Então, se você puder comentar especificamente sobre essas duas... Claro, pois não. Vou na ordem que você perguntou, então. A pré-Olimpíada nós fizemos não fechada para quem estava no colégio, né, mas aberta
e nós observamos, assim, que muitas pessoas que fizeram a Paralimpíada vieram trazidos por olímpicos, né, ou ex-olímpicos. Então, eram ex-olímpicos, ou era a mãe, o pai, o avô, o irmão mais novo, né, porque nós criamos as modalidades, que era o domicílio, então, todo mundo da mesma casa, em isolamento, fazendo a Olimpíada. A gente criou a modalidade Zap-Zap, que eram amigos que estavam distantes, mas montavam uma equipe e se comunicavam em Zap. E a individual, porque a pessoa também podia não conhecer ninguém e querer participar do mesmo jeito. A pré-Olimpíada foi uma espécie de, assim, um gostinho de como é a Olimpíada. Ela tinha menos perguntas, menos atividades, né? Era, vamos dizer assim, uma versão pocket, né, da Olimpíada. E aí, como sempre tem uma tarefa, nós propusemos a tarefa diário da pandemia. Essa tarefa, nós nos inspiramos, né, num projeto muito grande que existe no Reino Unido, e que começou na época da guerra, quando as pessoas escreviam diários e faziam desenhos ou tiravam fotos de seu cotidiano, de como o cotidiano estava sendo afetado no período da guerra e do pós-guerra. Isso tudo está arquivado. Esse é um material que eu adoraria pesquisar, porque tem pouquíssima coisa online, né? Mas foi uma percepção, num momento de grande disrupção, de como isso impactava o cotidiano. Então, aqui que a gente pedia para as pessoas fazerem no diário, para que elas contassem como elas estavam fazendo em relação aos cuidados do corpo, como elas estavam se alimentando, como era a relação com as compras, qual era o sentimento que elas mais sentiam, elas tinham, depois a gente fez uma nuvem, né, dos sentimentos e tal. E como em toda Olimpíada, quando eles entregam as tarefas, a gente redistribui as tarefas para todos os participantes, de forma, usando um algoritmo de redistribuição, de forma que uma equipe de uma escola de São Paulo leia uma tarefa de uma equipe, sei lá, do Pará, do Mato Grosso, do Sergipe, para que eles tenham essa dimensão também continental e conheçam meninos como eles e professores de história como eles de outros lugares do país. Nessa redistribuição do diário da pandemia, nós fizemos diferente, essa do algoritmo, além da distribuição por espacial, a gente teve o cuidado para que tivesse diários de todas as faixas etárias. Então, tinham diários de pessoas muito jovens, de 13, 14 anos, e de pessoas idosas, e nesse meio tempo, várias outras pessoas, e gerou uma espécie de solidariedade. Muitos escreveram nas nossas redes sociais: eu queria conhecer essa pessoa, eu vou dar um abraço nessa pessoa quando acabar tudo isso, né? Que é um pouco esse momento. Nós depois percebemos que o diário virou uma linguagem para tratar com a pandemia. Vi vários outros experimentos, né, trabalhando com a pandemia a partir do olhar do diário. Agora, alguns meses depois, eu já tenho minhas dúvidas se esse é o formato ideal, mas nós também, cada um escreveu seu diário, cada um era identificado por suas iniciais, e a nossa equipe que cuida da plataforma, eles também geraram um algoritmo para que, com base nas iniciais do nome da pessoa e na idade da pessoa, tivesse um conjunto de formas e cores para que cada diário tivesse uma capa diferente. Então, era uma experiência compartilhada e individualizada, como é o diário. E é doido porque eu precisei escrever uma introdução explicando o que era um diário, porque se você virar para uma pessoa que tem 12 anos de idade, ela vai fazer o que é um diário, né? Que era isso, assim, de que escrevia os seus pensamentos, os seus segredos, etc., né? Que contava o que tinha acontecido naquele dia. Então, eu precisei fazer uma explicação, um diário é isso, né? E aí, ao final, eles tinham que imaginar que eles eram um historiador no ano de 2030 ou 2050, agora eu nem lembro que data nós inventamos. No ano de 2050, a gente até brincava na tarefa e dizia: tomara que já seja uma profissão regulamentada até lá, agora é, né? E que eles tinham descoberto diários de pessoas que viviam no ano de 2020. Então, eles fizeram os dois exercícios: o exercício da autoria, escreva um diário, corta, sou um historiador do futuro, achei esses diários, como as pessoas estavam se sentindo em 2020, que é um pouco para entender como é que, muitas vezes, os registros da intimidade
viram documentos para os historiadores futuramente. Esse material ficou lindo também, lindo, lindo. Só que esse material é um material mais íntimo, então eu não sei se a gente se sente à vontade para fazer o que a gente fez, no que eu vou responder agora para você, que é o Excluídos da História. O Excluídos da História foi a tarefona da Olimpíada do ano passado, que foi a Olimpíada que a gente mais teve participantes até agora. Começou com o Samba da Mangueira, né? Que começou com o Samba da Mangueira. A gente tinha uma pergunta, né? Um dos elaboradores, né? A gente tem uma equipe de elaboradores que tem professores e pós-graduandos, né? Da Unicamp. Antes do carnaval acontecer, a gente faz a prova no comecinho do ano, né? Janeiro, finzinho de janeiro, fevereiro, mas o samba já estava circulando, já tinha o vídeo do samba e tal. E entre os historiadores teve um certo burburinho, né? De excluídos na história, está excluído ou não está no livro didático ou não está, porque as pessoas também falam no livro didático como se fosse tudo igual, a mesma grande coisa, sendo que não é, né? Mas, enfim, a gente fez uma pergunta sobre isso e já começou a intuir que esse podia ser um tema importante na prova. Então, qual era a tarefa que eles tinham? Como é que nasce o dicionário Excluídos da História? A tarefa era ouvindo o samba e todos aqueles nomes citados, conhecidos ou não, quem eles achavam que tinha que estar num livro da história e que não estava. Então, o template gerado foi um template imitando páginas de um livro didático, né? Que, aliás, ficou muito, muito eficiente e esteticamente muito bom, né? Então, eles tinham um lugar para dizer quem era o personagem, para colocar uma imagem. Se não tinha imagem, eles podiam produzir imagem, desenhar, né? Tem sempre os artistas, né, olímpicos que a gente descobre, né, alunos que desenham muito bem e tal. Eles podiam desenhar, eles tinham que dizer quem era aquela pessoa, por que eles achavam que ela merecia páginas no livro, né? E por que eles achavam que ela não estava no livro, né? E o que era o que eles chamavam a atenção naquela linha do tempo biográfica. Né? Nós não direcionamos, eles podiam trazer o personagem que eles achassem que eles podiam trazer, da época que eles achassem, né? E nós já tínhamos uma intuição do que ia acontecer, e de fato aconteceu, né? E que eu vou dizer agora para vocês, mas eu também fiz uma introdução, né, explicando a própria ideia de excluídos de história, né, que a gente associa a Michelle Perrault, mas esse é o nome que os textos dela, quando foram publicados no Brasil, né, essa é uma coisa que a gente colocou, né, a edição brasileira chamou de excluídos da história, ela tratar de mulheres e trabalhadores, e qual que era essa ideia, quem que pode ser celebrado, quem que merece estar num panteão, etc. E o que nós intuímos, de fato, aconteceu. Os personagens, muitas vezes invisibilizados pelas práticas da narrativa historiográfica, são os personagens negros, né? Os homens negros, as mulheres negras, os indígenas, mas também os personagens regionais, né? Também os personagens locais, porque a gente dificilmente trabalha com essa dimensão regionalizada da história, que eu também considero fundamental. E eles justificavam, traziam, e aí começa assim, da colonização até pessoas que estão vivas, né? E que foram perseguidos pela ditadura, ou que fizeram uma atividade relevante, quem eles percebiam. Isso é de uma grande sofisticação em termos historiográficos. Você localizar, justificar, né, porque, de fato, são os historiadores que vão dar relevo ou não a essas pessoas. E eles tiveram a oportunidade de fazer essa atividade. Visualmente ficou lindo. A equipe que cuida disso, que é a Preface Design, ganhou a medalha de prata do Brasil Design Awards com essa plataforma, né, como um projeto de educação. E aí nós começamos, isso aqui está bonito demais, gente, isso aqui não pode ficar só entre nós, né, isso aqui a gente tem que trazer à tona. Apresentamos para as pessoas, né, algumas pessoas viram em primeira mão, antes do site ser lançado. Então,
o Kazumi Munakata, que é especialista em livro didático, viu em primeira mão, deu várias ideias, deu ideias da gente fazer o índice, da forma como o índice ficou, tá? A Helenice viu antes também de todo mundo, comentou, a gente tem sempre muito cuidado de ouvir outras pessoas, né? A própria prova da Olimpíada, a gente elabora, aí ela vai para os validadores, aí ela vai para revisores, que são professores de fora da Unicamp, que falam essa questão sim, essa não, tá ruim, tá bom. A gente tem muita escuta, né, com a prova, com a elaboração da prova, que eu acho que é uma das garantias de que ela tem a qualidade. E nesse momento do Excluídos, a gente fez isso também, e aí finalmente resolveu lançar, né, para que as pessoas tivessem acesso, né, a esse trabalho que eles fizeram. Então, o que vocês observam lá? Tem muitos nomes repetidos, né, e tem alguns nomes que aparecem uma única vez. Tem nomes que, quando apareceram, nós ficamos em dúvida, porque não é que não se estuda aquele personagem na história. Eu me lembro que a nossa equipe de corretores, né, falou assim, mas eles estão colocando a Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi tem no livro. Tem no livro, mas ela não está na narrativa, né? Ela está num box. Né, são figuras entendidas como excepcionais. Ó, uma mulher que fez algo, ó, uma mulher que pegou em armas. Então, a gente entendeu que essa ideia do Excluídos, ela estava para além, a ideia do Excluídos não era assim, traga um personagem de quem eu nunca ouvi falar, mas era, traga um personagem que não tenha relevância, né, dentro de uma narrativa de história que deveria ter. E aí, agora que a gente lançou, né, a gente está tendo um retorno muito bom, as pessoas estão gostando muito, os professores, né? Eu acho que reconhece o valor do saber que se produz na educação básica. No momento em que você torna isso uma coisa pública, que tem lá em cada verbete a foto de quem fez, né? Os meninos, meninas, professores que trabalharam, né? Reconhece aquilo que muitas vezes a gente fala só teoricamente. Produz-se conhecimento na educação básica, o conhecimento não é produzido só na universidade, é evidente que não é. Mas o que cabe à universidade fazer? Criar os canais para que esse conhecimento torne-se evidente, que as pessoas enxerguem o que os colegas estão produzindo. É evidente que muitos dos professores de história já haviam trabalhado com esses personagens em sala de aula, ao montar sua aula, independente se tinha na apostila ou não. Então, a gente está dando voz a isso. Eu acho que o mérito é esse. Eu não vou nem dizer que é mérito, eu acho que é a nossa obrigação. Eu acho que a obrigação é essa, dar essa dimensão à educação básica. E aí, como ela era uma tarefona, como eu expliquei para vocês, que acontece na Olimpíada, esses personagens também foram distribuídos entre os participantes, e cada participante leu 10 personagens. Então, nesse momento que cada participante leu 10 personagens, distribuídos de novo no algoritmo, então, um menino de Minas Gerais leu os personagens do Rio Grande do Norte, etc., eles já estão aprendendo sobre essas figuras. Suponha que a gente não tivesse trazido isso à tona, não tivesse publicado esse material. Os participantes da Olimpíada já tinham tido essa informação entre si, mas para nós pareceu pouco, e a gente achou que ficava bom lançar, e eu estou bem feliz que a gente tenha feito isso, deu um trabalhinho meio grande, acho que dá para imaginar, né, o trabalho que dá, mas, enfim, aí está para as pessoas utilizarem. Muito bom, Cris. Eu queria fazer uma pergunta. A Olimpíada, ela tem um caráter historiográfico, né, e metodológico assim muito importante, né? E ela ela traz todas essas características do fazer historiográfico, né? Mas entendo que ela não seria possível sem outros saberes, né? Sem essa interação com outras áreas. Eu queria fazer essa pergunta para você, meio que uma provocação assim,
Por que ela seria impensável, vamos dizer assim, no departamento de História, e ela foi pensada em outro espaço? Né? Quais são os limites aí dentro desse campo que, de repente, não permite a criação de uma Olimpíada de História, por Essa exemplo? pergunta é complicada mesmo, porque hoje ela está, né, no Departamento de História. Quando eu deixei a vice-direção do museu, fiquei lá por 4 ou 5 anos, agora não sei. Aí, na época, o diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas era o saudoso John Monteiro, e ele fez todos os esforços possíveis para que a gente trouxesse a Olimpíada para dentro do IFCH e etc. Mas não tinha espaço para ela ser ali concebida. E eu acho que existe uma resistência a esse tipo de iniciativa, não no departamento de História da Unicamp, nos departamentos de História. No departamento de História da Unicamp, eu vou dizer que nem teve resistência, porque eu sempre tive apoio de todos os colegas, muitos participaram, né, da concepção da prova. Quando a prova foi inventada, participaram o professor José Alves Freitas Neto, a professora Yara Alice Schiavinato, a professora Eliane Moura, todos participaram da concepção da prova. Então, ela foi gestada coletivamente. Ao mesmo tempo, nos primeiros anos, veja só, ela está com 12 anos, né? Agora que ela está com 12 anos, eu fui convidada pela AMPU para falar da Olimpíada na AMPU Nacional do ano passado. Nas primeiras AMPUs que eu participei, as pessoas tiveram uma reação bastante agressiva em relação à Olimpíada. Bastante agressiva mesmo, do tipo, agora você é o Luciano Huck da história, e coisas assim que você tem que ter a cabeça muito no lugar, a autoestima muito bem resolvida, para não se importar com isso, porque você sabe o trabalho que você está fazendo. E eu acho que isso reapareceu agora nesses tempos de pandemia, que é assim, parece que o historiador que vai gravar aula e vai gravar live e tenta chegar nas pessoas, é um historiador menos historiador, né? E não uma pessoa que optou como historiador em estar na interface da extensão, né? Em estar na interface desse trabalho que é muito pesado, que é uma linha no currículo Lattes, né? Não traz glória para ninguém, muito menos dinheiro para ninguém, mas é uma opção de trabalho. Então, eu acho que existe, sim, um certo preconceito. No comecinho da Olimpíada, ela chegou a receber moções de repúdio de algumas AMPUs regionais, inclusive a de São Paulo, e foi um longo trabalho para você conversar e explicar e desconstruir e mostrar que existem várias outras formas. A gente não está dizendo que só existe essa forma. A gente teve a ideia de fazer uma Olimpíada Científica, participar de um edital, porque tinha o dinheiro do MEC e do MCTIC para fazê-la. E foi a partir desse primeiro empurrão, né, que na época a gente teve bastante apoio, inclusive do Ildeu de Castro Moreira, para que ela fosse considerada como uma Olimpíada Científica, e é um lugar de legitimidade junto às escolas, porque o professor não vai chegar para o coordenador ou para o diretor e falar assim, vou enviar aqui um negócio na internet que eu vou fazer. Não, tem que ser uma coisa que está sendo apoiada por uma verba pública, tem o apoio do MEC, tem o apoio do MCTIC, isso dá um lugar de legitimidade, a partir daí a gente consegue estar na escola pública e particular. Nós também não fizemos essa distinção, né? Existem Olimpíadas que são só de escola pública, só de escola particular, e a nossa sempre foi dos dois tipos, né, de ensino, justamente nessa ideia de extensão. Mas obrigada, viu, Vitória? Nunca ninguém teve coragem de perguntar isso para mim, todos esses anos. Cris, dando sequência aqui, eu trago a pergunta da Raíra, não sei, acho que é Raíra, né? Que
pronuncia. Boa noite. Deixa eu projetar aqui, o que a senhora diria para os futuros finalistas da Olimpíada Nacional e para quem almeja seguir a área de História? Essa é a primeira. Vou juntar com a pergunta do Marcos, que é o seguinte: como anda a participação dos alunos das escolas públicas em todo o país? O caráter da Olimpíada não leva um aspecto meritocrático na educação? Não leva a um aspecto meritocrático na educação? Essas duas, e depois a gente traz outras. O que eu diria para os futuros finalistas? Venham fazer a Olimpíada. Eu acho que quando a gente tem a distribuição das medalhas, muitas vezes os que não chegam nas medalhas de ouro, prata, bronze, que a gente distribui para várias equipes, ficam muito tristes, mas logo esquecem, viu, essa tristeza, e mesmo os que não chegam na final, nos relatam essa possibilidade de grande aprendizagem, assim. Em relação à Unicamp, o impacto é interessante. Os nossos ingressantes no curso de História, é muito difícil alguém que não tenha ou participado ou que não conheça a Olimpíada de História. E desde o ano passado, a Câmara de Vestibular da Unicamp e o departamento permitiram que 2 das nossas vagas na graduação sejam ingresso via Olimpíada, sem vestibular. Né? Então, a pessoa tem a medalha de prata ou ouro na Olimpíada, faz uma última prova, essa tem que ser individual, porque a vaga é individual, a prova toda é olímpica, e aí automaticamente ingressa no nosso curso, que eu acho ótimo, porque eu acho que o ingresso na universidade tem que ser diversificado. Então, eu acho que ela não foi feita para que as pessoas se transformem necessariamente em historiadores, elas podem seguir a profissão que elas quiserem, levando os conhecimentos necessários que a história pode fornecer. Mas para aqueles que quiserem ser historiadores também, a gente fica muito feliz quando eles contam que foi a Olimpíada que inspirou, e etc. E eu sei, em qualquer lugar que eu vá, eu encontro um ex-olímpico que vem me contar, que participou, e vem me contar de questões que ele fez 7 anos atrás, e ele lembra da pergunta, né? A gente, às vezes, não lembra o que comeu na hora do almoço. Então, a gente fica muito feliz que tem esse impacto, né? O Marcos perguntou, eu não entendi muito bem sobre essa questão do meritocrático, mas eu já comecei a explicar justamente isso. A gente não quis fazer uma divisão entre escolas públicas e particulares, porque como ela não é uma prova para aferir o que a pessoa já aprendeu ou conhece, mas sim uma prova de aquisição de conteúdo, acaba que a gente tem bastante equilíbrio ao longo de todas as fases, né, entre os que participam pela escola pública e os que participam pela escola privada. E a gente tem, mas aqui eu tenho que dizer também que a escola pública que tem um grande desempenho, né, junto da Olimpíada, são os IFES, né, os institutos federais, né, as escolas técnicas, que mesmo tendo poucas horas de história, tem alunos que se saem muito bem, e os colégios militares, tá? Exército, Marinha, etc., eles costumam ter um ótimo desempenho também. E para nós é importante não fazer essa divisão. As Olimpíadas que tradicionalmente eram separadas, né? Existiu por muito tempo a Olimpíada de Matemática de Escola Pública, a de Física de Escola Pública, elas estão com o tempo juntando, a de Física juntou já, não faz mais essa distinção, e acho que a experiência deles, dos alunos, de estarem fazendo com alunos de outras realidades, é uma aprendizagem para eles também, então a gente pretende manter dessa forma. Quando que teve impacto? Por exemplo, quando teve greve nos institutos federais, quando teve longas greves na escola pública, o número de inscritos caiu um pouco. A gente atribui a isso, né? Porque, lógico, eles não estão na escola, não estão organizados com o professor, como é que eles vão se inscrever? Mas a participação é constante e crescente, né? A gente observou também que, às vezes, o professor participa pela primeira vez, põe lá 2, 3 equipes. Aí, no ano seguinte, ele vem com 8 equipes. Aí, no outro ano, ele inscreve... Tem professores que participam da Olimpíada que inscrevem 70,
80 equipes, tá? Então, você faz isso vezes 3, ele está orientando quase 300 alunos, né? Que estão participando da Olimpíada. E como é que eles fazem? Eles negociam na escola um extra horário, taca a prova no telão e todo mundo resolve. É problema? Nenhum problema. Aliás, é ótimo, né? Se tiver 200 pessoas numa sala resolvendo uma prova de história no horário pós-classe, é uma vitória. Então, é assim que a gente tem trabalhado todos esses anos. E não sei se eu respondi, viu, Marcos, mas eu tentei. Eu vou trazer aqui algumas perguntas, Cris. Eu vou juntar, tá? Tá, eu vou tentar falar rápido também. A Ana, Cristina, até uma coisa que eu queria comentar, né? Você falou lá em Recife, né? E você comentou aqui agora sobre a quantidade de material que vocês têm para pesquisa, né? E aí a Ana Sabino, ela pergunta: excelente esse inventário do ensino da aprendizagem histórica produzido pela ONHB, como podemos acessar? Né? Ela está perguntando sobre essa questão. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu acho também que pode ser bastante interessante, do Marcos, deixa eu achar a pergunta, do Marcos Bonfim, que ele pergunta sobre a questão que critérios são mobilizados para distinguir a complexidade das opções de respostas consideradas corretas, né? E acho que esse é um aspecto muito bacana da prova, né? De ter uma resposta incorreta apenas, né? E aí, se você puder falar sobre essas duas questões. Deixa, então, responder primeiro a Ana. Oi, Ana, tá boa? Que bom que você está assistindo. Olha só, esse material, ele está em estado bruto e a gente está começando a trabalhar com ele. Eu estou batalhando uma verba que eu vou precisar contratar um estatístico, porque é muito volume e precisa gerar as tabelas, né? Acho que a primeira e a segunda a gente perdeu dados por causa de uma incompatibilidade de sistema. A partir da quarta Olimpíada, a gente começou a fazer a Olimpíada toda em nuvem, na Amazon, que é a única coisa que aguenta o volume de cliques que tem quando a gente abre a prova. A gente demorou muito para estabilizar o sistema. Esse ano passado, quando a gente abriu a prova para os 70 mil participantes, a gente conseguiu ter mais cliques. O que são cliques no site? Clica na pergunta, clica na imagem, clica para ampliar, volta para trás. A gente teve o mesmo número de cliques que tem o site do Banco do Brasil. Então, você imagina a carga, né? Então, a gente perdeu, infelizmente, alguns dados lá atrás, mas já há muitos anos a gente tem esses dados consistentes, que a gente agora precisa gerar as tabelas, né, estatísticas, e a gente entrega um relatório público, né, ao CNPq, todos os anos, com os dados de professores. A gente sabe quantos professores, homens, mulheres, quantas turmas eles têm, em quantas escolas eles dão aula, a gente tem o perfil dos professores também. E o nosso objetivo agora é começar a publicar regularmente para que outras pessoas possam se beneficiar desses dados, tá? E se alguém quiser montar um projeto de pesquisa também, um doutorado, etc., um pós-doutorado para trabalhar com esses dados, nós vamos ficar muito felizes. A gente não está sentado em cima dos dados, não, pelo contrário, a gente está pedindo, por favor, verba, ajuda para conseguir trabalhar com esse material incrível que a gente tem e que dá para fazer essas radiografias aí do ensino de história. E o Marcos Bonfim perguntou, meu Deus, agora me deu um branco, o que o Marcos perguntou, Vitória? Lembrei. Desculpa, Marcos. Sobre como é que a gente faz as alternativas, né? Lembrei. Que é tanta coisa. Hoje a gente sabe que alguns vestibulares já usam esse sistema, né? Essa lógica invertida, né? De uma alternativa incorreta e as demais corretas. Mas na época, lá em 2008, a gente procurou e não encontrou. E a gente começou essa distribuição, começou muito de uma conversa entre nós, assim, do tipo, mas pensando a prova, suponha que a gente faça uma pergunta sobre
a abolição da escravidão. E se alguém responder que, sei lá, que foi a princesa Isabel, a gente vai dizer que está errado, mas e se ele aprendeu assim? Era esse tipo de dúvidas que surgiam. E aí a gente começou a perceber que a gente podia avaliar diferentes níveis de cognição, de apreensão e de compreensão deles. Então, a gente se baseou no modelo, que é o modelo do vestibular da Unicamp, que é um modelo cujas alternativas se distribuem também, não as alternativas, que é um modelo de correção, né? Eu trabalhei muitos anos no vestibular, muitos anos na correção e na elaboração de vestibular, a gente tem uma carga aí de avaliação que não é pequena, né? Muitos anos antes da Olimpíada, inclusive parei acho que uns 2 anos antes da Olimpíada de trabalhar. E quando a gente corrigia as questões dissertativas, a gente tinha uma grade que nós chamávamos, que era do ponto mais simples, que é entender do que se trata, entender o enunciado, para um ponto intermediário, que é entender o enunciado e trazer informações que ele, o aluno, o candidato tem, para o salto, que é a síntese histórica, que é um conceito histórico mais sofisticado, né? A gente aplicava isso para corrigir a dissertativa, e a gente transformou isso no modelo para as alternativas. Então, se você olhar a nossa prova e olhar as perguntas, você vai ver que tem uma pergunta que é mais assim, descrevendo para você, esse documento é sobre isso. Tudo bem, tá certo. Se você escolher essa alternativa, você não vai ficar com 0, porque ela tá certa, ela não é complexa, mas ela tá certa. E aí tem uma pontuação para ela, mas tem uma pontuação maior quando o aluno sai da questão, vai fazer uma pesquisa, e tem uma maior ainda quando ele percebe um salto de compreensão, né? Então, ela, de fato, ficou com um formato sofisticado e que eles rapidamente pegam um jeito e brigam muito, né? Não sei se você é orientador de equipe, mas os professores contam que saem altas brigas também, porque eles têm que defender por que ele acha que essa alternativa é aquela não. E ao defender, ele também está aprendendo história, porque ele tem que mobilizar os argumentos para dizer que uma alternativa é mais interessante do que a outra. E, às vezes, o professor teima com uma alternativa e o professor não estava certo. Então, essa é uma parte que contam muito para a gente, que eu acho muito curioso. Foi correndo. Tranquilo, professora. A Gleice, Cris, está perguntando aqui para a gente, para você, na verdade, qual é a principal mudança no ensino de história com a participação dos alunos e professores na Olimpíada? Como incentivar professores e alunos a participarem dos circuitos olímpicos? E o Adriano comenta, o Adriano Lima, que ele diz que ele é fã incondicional da Olimpíada Nacional de História do Brasil. Porém, o que está sendo pensado, está perguntando para você, o que está sendo pensado para evitar a hegemonia dos estados com maior número de equipes na correção das tarefas por pares? Obrigada, Gleice e Adriano. É isso? Eu tenho 2 minutos para responder, Marcela? Não, pode ficar bem tranquila. A gente aqui não é o Instagram que interrompe quando dá 1 hora exata. Aqui a gente tem esse tempinho mais tranquilo. Estava ficando sem fôlego aqui. Gleice, a forma que a gente tem para chegar a professores que ainda não participaram, a gente faz as nossas peças de divulgação na internet, a gente não consegue fazer nos meios pagos, porque é caríssimo, né? Alguns segundos de televisão, assim, seria impossível. Então, a gente tem uma assessoria de imprensa que tenta cobrir, né, ao máximo, chegar aos meios de comunicação, mas os meios de comunicação, eu só lembro que a Olimpíada existe se acontece alguma coisa de complicado. Então, ano passado, quando teve o problema com as escolas militares, aí os jornais vieram todos atrás. Então, é difícil você romper essas barreiras da comunicação, e hoje a gente aprendeu já muito sobre isso. Mas o que é mais eficiente é o boca a boca. É o professor que já participou, que insiste com o colega, tanto que ano passado nós criamos a figura dos embaixadores da Olimpíada. Porque os embaixadores da Olimpíada já existiam. Tinha professor que pedia cartazes, e aí ele divulgava na escola dele, e aí ele ia em todas as outras escolas da cidade dele divulgar, porque ele achava que devia.
E aí, então, a gente percebeu que a gente tinha que oficializar isso, né? Então, eles hoje têm um documento como embaixadores, um bottom, né, que os identifica, a gente manda os cartazes para esses embaixadores, porque muitas vezes a gente manda cartaz de divulgação para a diretoria de ensino e vai assim, do escaninho para o lixo, não chega nem no professor, infelizmente. Tá? Isso é relatado pelos professores. Então, é muito caro produzir cartazes, a gente começou a criar cartazes online, a gente ainda faz em papel, é muito caro, e não chegava em quem devia. Então, eu acho que as estratégias são essas, e ela foi crescendo naturalmente, justamente nesse boca a boca entre os professores, e ela é muito voltada para os professores, né? Eu acho que quem é professor e participa percebe que tem uma conversa nossa lá da equipe elaboradora com o professor. Tem indicações de leitura que não é para os meninos, é para o professor. A gente começou a fazer isso desde a primeira, fala assim, gente, como é que a gente vai fazer para falar que tem, por exemplo, o Cielo, ou para eles olharem o material digitalizado na Biblioteca Nacional. Então, às vezes, a gente fazia o caminho contrário. Vamos fazer uma pergunta usando um documento da Biblioteca Nacional? E aí a gente deixa essa dica para os professores. Então, ela tem uma conversa com os professores e tem os nossos cursos de formação, né, que são de educação à distância, para os professores de história. A partir do ano passado, a gente abriu, não é mais só para professor de história, mas é para graduando também, porque a gente não aguentava mais e-mail com choradeira, então, graduando em história também pode fazer os nossos cursos de formação. A gente já fez sobre história da África em sala de aula, história indígena em sala de aula, o uso de imagens em sala de aula, aulas de história no contexto latino-americano, então, um curso sobre história da América. A gente fez, o último foi sobre músicas, né, como utilizar canções da música popular brasileira em aulas de história, e ano que vem vai ser um sobre patrimônio e aulas de história. E é bem legal, a gente tem milhares de alunos, né, para os professores da Olimpíada, eles estão automaticamente matriculados, eles não precisam fazer se não quiser, né, mas os outros a gente também matricula, se tiverem interesse, e a gente faz os cursos. E tem uma entrega final, a entrega final é um plano de aula, usando o que foi estudado naquele curso, tem dado muito certo. Então, essas são as nossas estratégias e relações em relação aos professores. Eu acho que a gente ainda tem que fazer mais, a gente ainda não faz o suficiente. Os professores finalistas que vão a Campinas, e que são o professor com mais alta pontuação de cada estado, eles ficam para um curso de formação presencial, né? Eles ficam uma semana lá, a reitoria ajuda, dá hospedagem, alimentação, e eles ficam uma semana tendo aula, aí os professores do departamento de história, a gente monta um curso, e todos os professores do departamento de história dão aula nesse curso. E aí eles se conhecem, professores de todos os estados, tem sido uma experiência. Essa eu acho que é que eu estou com mais pena esse ano, que não vai acontecer por causa da pandemia. Adriano, o que acontece na questão dos estados? Desde a primeira Olimpíada, tem alguns estados que se impõem, porque tem uma tradição de participação de atividades em extra classe. E aqui eu estou me referindo ao Ceará, tá? Nós levamos um susto na primeira Olimpíada, que teve, sei lá, 16 mil inscritos, quando 1/3 dos inscritos eram escolas do Ceará. A gente está falando, mas como é que eles sabem, né? E a gente entendeu que eles já tinham uma tradição olímpica de participar das Olimpíadas, de outras áreas de conhecimento, e é notável que, embora a gente abra as inscrições com mais inscritos do estado de São Paulo, porque, estatisticamente, o estado de São Paulo tem maior população em idade escolar, inclusive, né? A partir da terceira fase da Olimpíada, conforme vão sendo eliminados, outros estados continuam com maior número de inscritos. Por que eles continuam? Porque, estatisticamente, para o tamanho de pessoas que tem no estado, eles inscrevem muito mais gente. Então, tem, a partir da terceira ou quarta fase, a gente tem uma outra imagem que rompe um pouco as nossas ilusões de Sul Maravilha, né?
que pode ser que os colegas do Sudeste e do Sul tenham. E aí a gente tem uma participação massiva do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Bahia, né? E depois é que vem São Paulo, a participação do Rio é muito pequena, dos estados do Sul também é muito pequena, e acho isso muito preocupante, tá? E aí a gente foi tentando criar, estatisticamente, alguns gatilhos, né, para que primeiro houvesse representatividade, ou seja, uma das coisas que consta no nosso regulamento é que, para a fase presencial de Campinas, todos os estados têm que estar representados. Então, suponha que um estado da federação não atingiu a nota mínima para vir para finalista. A gente coloca uma vaga a mais, não tira a vaga de ninguém, coloca uma vaga a mais, em vez de convocar, sei lá, 300 equipes, a gente convoca 301 e traz a equipe mais bem colocada daquele estado. A partir dessa Olimpíada que está acontecendo esse ano, a gente criou um novo gatilho, que é para garantir a participação das escolas públicas também. Aí, esqueci de falar isso para o Marcos, se o Marcos estiver ainda ouvindo aí, esse também é para você. Para garantir também que de todos os estados a gente tenha também equipes de escola pública. Existe um limite também em que você não pode simplesmente punir um estado porque ele participa mais, né? Porque a chance de você ter mais finalistas, se você inscrever mais pessoas, é uma chance matemática. Se você inscreve 10 equipes, como já aconteceu algumas vezes, sabe, com estados do Sul, você não pode achar que você vai chegar com 10 equipes, estatisticamente impossível, né? Mas a gente tem estado muito atento para isso, viu, Adriana? A gente tem tentado corrigir, né? E, inclusive, na hora da distribuição, né, das tarefas, a gente tem procurado evitar ao máximo que equipes de mesmo estado corrijam as tarefas de equipe do mesmo estado, mas em alguns casos isso fica muito difícil, tá? Mas é isso que eu posso te dizer. Obrigada, Cris. Para a gente fechar, caminhar aqui para o fechamento, eu tenho que fazer essa pergunta que eu já estou com ela na cabeça faz tempo. Você considera a Olimpíada como uma experiência de gamificação? Por que eu estou perguntando isso? Eu acho que a Olimpíada ela trabalha muito com essa ideia do desafio, do engajamento, ela tem características ali muito fortes nesse sentido. Mas eu não sei se eu posso afirmar, até pergunto isso, eu estava escrevendo um texto há algumas semanas atrás com a professora Alexia Pádua, da Federal de Uberlândia, e a gente estava falando de iniciativas que trabalhem com essa história digital, né, na prática ali, com essa ideia da criação, da mão na massa. Eu entendo que a Olimpíada é uma experiência nesse sentido, mas eu queria ouvir diretamente de você. Você considera a Olimpíada como um projeto de história digital, que envolve história digital e estratégias de gamificação? Deixa eu ver como é que eu vou responder isso para você, Marcela. Eu acho que ela é um projeto de extensão e ensino, de divulgação científica, com traços de gamificação. Sim, eu acho que se você quer um sim, é um sim. E, inclusive, eu li seu trabalho, inclusive, por causa da Olimpíada, tá? A gente tem uma conversa aí que talvez não seja claro para você, mas eu estou bem atenta às coisas que você faz. E é lógico, ela é uma competição, né? Ela elimina os participantes, porque a gente não pode chegar numa fase final com 70 mil pessoas, né? Ela tem desafios, ela tem um tempo limite no qual eles têm que entregar, ela tem bastante interação, então eu acho que ela usa estratégias, né? Ela não é um game, tá? Eu a encaro como um processo de aprendizagem de história. Ela em si não é um game, mas ela usa de estratégias e linguagens de gamificação de ensino de história para que ela atinja bem o seu público, que são esses jovens estudantes. Perfeito, obrigada. Imagina. Vitória,
para a gente poder encerrar o nosso encontro, professora Vitória. Bom, eu gostaria de agradecer muito. A gente tem várias perguntas aqui também, você pode depois acessar. E aí depois a gente pede assim para a gente vai colocar vários links na descrição do vídeo, né? Se você puder também mandar alguns links desses materiais, né? Para quem tiver interesse. Então, as informações sobre a Olimpíada elas ficarão na descrição do vídeo, né? Para quem tiver interesse em conhecer as edições passadas, etc. E eu agradeço muito, Cris, muito obrigada pela participação, foi ótimo tê-la aqui com a gente, assim, acho que enriqueceu muito esse grande panorama que a gente está fazendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer rever vocês, rever a Vitória e a Marcela, mesmo à distância, e agradeço muito a quem ficou assistindo, né, e as perguntas, eu vou depois entrar e ler tudo com atenção, e agradeço muito também a participação de todos, e principalmente o convite. Obrigada. Então, boa noite, obrigada, professora, obrigada, Vitória. A gente prossegue nessas conversas, nos diálogos, pelas redes, pelos e-mails, e é isso. Quinta-feira nós iremos trabalhar com a professora Kátia Budi, estaremos todos aqui, 6h30 às 7h30, passa um pouquinho ali das 7h30, mas a gente está tentando não estender tanto em função também do volume de demandas para todos. Então é isso, pessoal, uma ótima noite para vocês e obrigada pela presença. Boa noite a todos e todas.